Muito que bem, senhoras e senhores, como vocês estão? Eu, por um acaso, sou Felipe Noronha. Ao meu lado hoje temos o Rafa, da Santos Depressivo, e comentaremos durante alguns minutos, ou uma horinha no máximo, algumas coisas muito interessantes, Rafa, que um certo presidente disse hoje. Antes a gente vai falar de outras coisas, mas, meu Deus, a tarde foi agitada graças ao presidente. Muito boa noite, jovem. Boa noite, Noronha. Boa noite aí todo mundo que está assistindo. Muito feliz aqui de estar no Eu Vim de Santos novamente. E vamos falar aí do Pérez mais uma vez, né? Um cara que... que bom é que a gente nem leva mais a sério, né? Tipo, acho que irritaria mais se a gente ainda acreditasse no que ele fala, levasse ele a sério. Mas hoje em dia é como se fosse vendo um palhaço falando quase, sei lá. Se é a palavra certa, mas Se é a seguimos. certa, eu não sei. Errada não é, posso te garantir. Mas enfim, vamos lá. A live se chama Tava 3-0, mas é porque o pessoal se revoltou em quem comenta antes, quando recebe a notificação. Eles vão falar disso? Não, não, é só porque a gente vai pegar o Fortaleza no domingo, então a gente vai fazer esse pré-jogo aqui hoje, já que para o brasileiro eu não faço vídeo pré-jogo. E o Rafa estava me contando que ano passado, quando estava 3-0, aconteceram algumas situações meio tristes com vocês da Depressivo também. Vamos começar contando isso aí, se o senhor quiser, por favor. Então, no ano passado, eu e o Gui, a gente representava o Santos nos fanáticos do esporte interativo, só que não era aquele fanáticos das perguntas, né? A gente realmente cobria os jogos, a gente foi em jogos fora de São Paulo também, para trazer aquele clima de arquibancada que a gente faz no nosso canal do Santos Depressivo, para levar isso para o Instagram do esporte interativo. E aí eles sempre editavam um vídeo com todos os caras de todos os times, de todos os confrontos, para postar depois. E, cara, eu tava no auge assim, começou esse programa, eu jamais imaginei que eu ia ser o cara que por 3 rodadas seguidas ia fechar o vídeo com geral falando segue o líder. E aí tava 3-0, tipo, saiu o terceiro gol, o vídeo que eu mandei para eles, tá lá no Instagram deles com, sei lá, 5 milhões de seguidores, era eu falando 3-0 Santos, segue o líder, segue o líder. E aí acabou o jogo, eu tava arrasado, né, mas tinha que encerrar o vídeo para eles. E eu errei as contas. Eu achei que isso, a gente empatando e o Flamengo ganhando, meio que empatar em pontos, a gente ia continuar em primeiro. Só que a gente perdeu a liderança e eu não sabia. Tava ali na arquibancada ainda, acabou de acabar o jogo, gravei qualquer coisa e falei, mas segue o líder. Sei lá, falei, seguimos líderes. E não era. E aí os editores do esporte interativo acabaram com a gente. Botaram todas as zoeiras que davam para eles botarem naquele vídeo, eles botaram. E a nossa cara ali para 5 milhões de seguidores do esporte interativo. Cara, o pior é que eu não lembrava que a gente tinha perdido a liderança naquele jogo. Eu lembro que no jogo seguinte é o contra o São Paulo, né? Que no intervalo o time, tal como o Felipe Aguilar, desaba e a gente perde. Ali eu acho que foi o fim da nossa briga. Eu não O lembrava que a gente jogo tinha perdido. seguinte não foi o do Atlético Paranaense? Ih, rapaz, sei lá. Porque eu lembro de ter ficado mais puto do Atlético Paranaense nesse jogo que foi o seguinte do que contra o Fortaleza, porque foi um jogo que o Atlético Paranaense entrou inteiro reserva, o goleiro era o reserva e a gente empatou com um pênalti meio arranjado, assim, do último lance. Eu acho que o Sanches deu uma cavadinha, mas que se não fosse aquele pênalti meio mandrake, a gente perdia para o time com os 11 reservas do Atlético Paranaense. Nesse jogo eu tava, isso eu lembro. Eu não tava contra o São Paulo, porque eu tava viajando pra trabalhar. Esse do Atlético foi foda mesmo, eu fiquei bastante puto. O Eduardo comenta aqui no comentário que eu botei na tela, do Wellington Paulista e do Aguilar. Foram personagens daquele dia, do 3-0. O Aguilar, que na sua sequência de falhas escorregou num dos gols também do Fortaleza. E o Wellington Paulista, que basicamente destruiu a gente no segundo tempo. O Jean Mota perde um gol quando estava 3-2, a gente podia ter feito o quarto. Enfim, deu tudo errado. E para vocês também, infelizmente. Mas vamos esquecer isso aí. Vamos falar do jogo contra o Fortaleza, sim, mas no próximo domingo, em que a gente tem uma dúvida importante, Rafa, e eu queria saber a sua opinião. Deve poupar geral para o jogo contra o Olímpia ou deve escalar todo mundo e pensa em poupar, não sei se contra o Olímpia ou depois do Olímpia, se a gente se classificar? O que você acha? Eu acho que não é um negócio binário, escala só titular ou só reserva. Se fosse o binário, eu botaria todo mundo reserva. Mas eu acho que dá para tentar ver caso a caso e botar quem conseguir jogar. Mas é que é aquele negócio absurdo, né? Tipo, a gente jogou no Equador ontem, a gente joga depois de amanhã em Fortaleza e depois na quarta-feira a gente joga no O jogo é Paraguai. na Vila. Eu fiz essa besteira também. O jogo é na Vila. O do Fortaleza?
É na Vila, não é em Fortaleza. Ah, nossa, não sei porque eu achei que era em Fortaleza, então. Porque os caras da transmissão ontem falaram isso. Eu tenho certeza que eu caí nessa pegadinha. Ah, foi isso, então. Mas então a viagem não é tão ruim como estava falando, mas ainda assim é uma sequência de viagens. Luan Pérez está suspenso contra o Olímpia, então, por exemplo, não vejo por que ele ser poupado nesse jogo, já que não vai jogar o seguinte. E aí vamos ver o que o Cuca vai fazer, né? Tá imprevisível. O que eu sempre falo lá no nosso canal também é que o Cuca ele vai indo para o caminho certo, mas ele não consegue acertar a escalação. Parece que ele vai acertar, ele erra umas 2 peças assim. Então, o que eu estava agora há pouco falando numa outra live, que perderam um palpite, eu falei que eu achava que ia todo mundo reserva. Eu honestamente revezaria. O Veríssimo não pode jogar, nem sei o estado da lesão dele, mas não pode jogar. Eu já pouparia o Luan, já que não vai jogar na quinta, para treinar uma futura dupla de zaga, que eu, obviamente, não escalaria o Alisson. Aliás, vamos parar na questão da zaga. O que você faria especificamente na zaga? Se você responder que escalaria o Alisson, eu, infelizmente, vou ter que te cortar da live, mas de resto, a sua opinião é super bem-vinda. Eu acho que não tem por que não jogar Alex e Wagner Leonardo, né? Os dois acho que foram bem quando entraram, tirando esse errinho do Alex, né? Que ele podia ter evitado o gol de ontem que a gente tomou. Mas eu acho que eles estão dando conta do recado. E se o Cuca teimar muito de não poder jogar 2 zagueiros canhotos, a gente, sei lá, arrisca o Derek lá, que entrou no jogo também. Acho que a Alisson a gente já viu que é ruim, mas assim, não é o fim do mundo. O fim do mundo é o Jobson de zagueiro. Aí esse é o tipo, não tem com a menor condição. Aí acho que é isso, eu iria com os 2 zagueiros canhotos da base. Eu também, porque se 2 destros podem jogar, 2 canhotos também podem. Eu nunca entendi esse conceito, porque talvez canhoto. Você é canhoto, por um acaso? Não sei se você é canhoto. Não. Canhoto chama mais atenção. Meia canhoto. Chama mais atenção porque tem que girar o corpo, mas o destro também gira o corpo. Eu nunca entendi esse conceito. Por mim, escala os dois, vendo o que dá. Testa o Derek também, se por um acaso a gente abrir vantagem no jogo. Afinal de contas, abrir 3-0 é uma especialidade contra o Fortaleza. Mas dá pra gente testar nesse jogo. E eu faria isso. Aí, eu não vi a gravidade da lesão do Madison também. Eu acho que colocaria o Madison. O Felipe não tem reserva, não tem muito o que fazer. O Pituca talvez fosse um cara a ser poupado, aí eu te pergunto, porque ele jogou todas as partidas do ano, acho que foram 28, ele jogou todas as 28, ou enfim, qualquer que seja o número, e precisa ser titular. Só que você poupa o Pituca, você não tem reserva para ele se não for o Jobson, já que o Cuca detesta o Sandro, aparentemente. Você colocaria o Pituca domingo, pensando na Libertadores, ou melhor não arriscar a presença de Jobson ou do Alisson ali, né, se ele não for zagueiro, enfim. O que eu até gostaria de ver o Alisson ou o Jobson com o Pituca poupado para ter certeza que o Pituca joga de primeiro volante contra o Olímpia. Mas é que é difícil a gente ver assim de fora, né? Eles têm os exames lá, tem o exame para você ver um pouco de chance do cara ter o exame, tem o que eles estão vendo, tem o que o Pituca está sentindo. Lógico, se ele tiver realmente 100%, sem risco de lesão, o time é outro quando ele joga, né? Então, é um cara que jogando agrega demais. Mas a Libertadores acho que é a prioridade, então se tiver na dúvida, pouco o Pituca, e aí pode jogar o Jobson ou o Alisson, eles não são os caras para o time ideal, mas para um jogo desse, entre viagens, com pouco tempo para Libertadores, meio que é um jogo que a gente aceita não ganhar e jogar com um time alternativo, então eu acho que pode botar eles, algum deles, ou os dois ou um dos dois. O comentário do Ariel que eu acabo de colocar na tela é muito triste e errado, Ariel, me desculpa. Tirando o Pará, não. O Pará é tricampeão da Libertadores, ele acima de tudo, Pará acima de todos também. Bom, avançando na escalação, aí vem aquela bagunça de sempre. Esse a gente nunca sabe quem vai jogar ou como escalar, seja os titulares, seja um time misto, digamos assim. Eu acho que chegou a hora de você testar um time sem o Sanches. E já que tem uma Libertadores semana que vem, e o Sanches vai jogar Libertadores, a gente sabe disso, o Cuca não vai tirar o Sanches, talvez seja a hora de você testar. E aí, o que eu faria? Eu, obviamente, manteria o Jean Mota, porque craque? Não. Bom? Também não. Mas sabe onde jogar, no posicionamento, fez gol, não jogou mal contra o Botafogo. E do lado dele, eu escalaria o Lucas Lourenço, porque, afinal de contas, em algum momento da história dele no Santos, ele precisa ser titular.
se for num jogo com time misto. Aliás, se não for num jogo com time misto, vai ser quando eu colocaria o Jean e o Lucas para você. Eu também, faz uns 2 jogos que eu queria ver o Lucas Lourenço de titular. Eu queria muito ter visto nesses últimos jogos o meio-campo titular sendo Pituca, Sanches e o Lucas Lourenço, porque eu acho que nos jogos que ele entrou ele foi bem, fez inversões, foi um cara que foi relativamente tranquilo com a bola, né? A bola não queima no pé dele, então para mim esse até seria o meio titular contra o Olímpia. E o Giamotto acho que pode jogar, o famoso rei da meiota. E não sei, às vezes até, por exemplo, testar o Jobson fazendo aqui o Pituca estava fazendo no começo do ano, ao invés de primeiro volante, eu acho que é válido tentar. Não sei o quanto que o Lucas Lourenço e o Giamota são o meio armador e deixariam espaço se jogassem os dois juntos, mas é uma boa alternativa também. Eu gostaria de ver o Lucas Lourenço no jogo com o time titular, mais do que eu gostaria de ver ele sendo testado com o time misto. Mas acho que, como ele é moleque também, ele pode jogar os dois, então... acho que eu botaria talvez eu não sei exatamente quem eu botaria também, deixa o Cuca escolher, mas eu gostaria de ver esse teste do Jobson um pouco mais avançado, porque o Jobson é um cara que para mim já mostrou que não tem a menor condição de primeiro volante, então se for para fazer teste pode testar ele um pouco mais avançado, e gosto tanto do Lucas Lourenço como do Giamota, mas quero mais ver do Lucas Lourenço hoje, porque a gente tem mais a descobrir dele, né? A ver o que ele tem de potencial. Aliás, eu acabei esquecendo de citar, e você também não citou, tem o Ivonei, por exemplo, tem opções aí a serem colocadas, testadas, e um bom comentário do João Gabriel, que é bom que a gente ganhe, porque senão a gente vai ficar atrás de um time do Jair Ventura. Eu fui olhar a tabela do Brasileiro, e de fato, o esporte tem um ponto a mais que a gente nesse momento, então sou adepto desse pensamento, a gente precisa ganhar domingo, porque ficar atrás de time do Jair Ventura basicamente destrói a existência da minha pessoa, que abomina o Jair Ventura. Bom, eu sou a favor dos meninos. Quantos mais meninos, melhor. Agora, já que a gente está falando de poupar uma prévia para domingo, se tem alguém que deve estar cansado é o Marinho. O Soteldo não jogou recentemente, estava suspenso, então acho que pode jogar. E o Caio também não tiraria. O que você faria com o Marinho? Você poupa o Marinho? Ou como o Santos basicamente depende do Marinho para qualquer jogada ofensiva, ontem foi a mesma coisa. Ele fez um gol e deu o passe para o Raniel dar o passe para o gol do Giamota. Basicamente a gente não consegue criar sem o Marinho. Você pouparia o Marinho domingo? Eu acho que eu pouparia o Marinho, a menos que ele chegue e fale que está 120% bem fisicamente, mas eu pouparia ele, porque apesar de ele ainda estar decidindo, de ele estar bem, não é mais o mesmo Marinho de algumas rodadas atrás, que é aquele cara que, tipo, Marinho quer roubar. Você vê assim, o Marinho ele tava meio puta, e o Marinho quer roubar a bola, ele vai correndo, tromba o cara e rouba a bola, porque ele é muito rápido, ele é muito forte, e hoje você não vê ele se destacando tanto fisicamente como ele se destacava, acho que mais no começo do ano e no próprio ano passado. Porque eu vi uma diferença gritante do físico dele para outros jogadores. Ele era um cara que, na hora de marcar, na JK era muito rápido, e hoje ele não consegue mais fazer isso. Você vê os últimos jogos do Santos, chega a segundo tempo, metade do segundo tempo para frente, ele não consegue mais dar aquele contra-ataque que a gente está acostumado a ver. Então, acho que como a gente está numa sequência muito grande, poderia poupar ele agora, e aí depois ele joga mais todos os jogos seguidos até não aguentar mais, até porque tem Libertadores, aí depois começo de outubro também, se não me engano, vai ter um Santos e Corinthians em Itaquera, então vão ter outros jogos que a gente vai precisar dele, e que talvez a gente precise do Marinho ser 100%. Contra o Delfim, o Marinho 80% é suficiente, mas para outros jogos a gente vai precisar que ele volte para o auge físico dele, que, não sei, a impressão que eu tenho é que ele está desgastado já dos últimos jogos. E tem Copa do Brasil, eu não sei quando é a Copa do Brasil, mas eu sei que o sorteio é quinta que vem, então em algum momento vai ter esse jogo. E dessa vez não tem separação de Libertadores e não Libertadores. Então, por exemplo, o Santos pode pegar o Juventude, mas pode pegar o Palmeiras, não vai ter essa separação. Então, aumenta a chance de jogo forte, porque qualquer time da Libertadores pode pegar o Grêmio, pode pegar o Inter, pode pegar o São Paulo, o Flamengo. O Corinthians não está mais na Libertadores, mas entra nessa fase também. Enfim, tem chance de clássico, jogo forte, já nas oitavas. E aí, o pessoal sempre fala, no Brasileiro não dá para ser campeão, Libertadores é difícil, o que vocês acham da Copa do Brasil? Eu acho impossível por causa disso, porque o Santos, não que não possa acontecer, mas
Seriam 4 confrontos contra times muito fortes, e complica a nossa vida. Mas enfim, torcer a gente torce. Você está preparado para falar de Pérez ou você quer enrolar mais um pouco com algum outro comentário sobre o Fortaleza? Eu acho que só acho que pode fazer um asterisco, né? Que falaram negativamente do Wellington Paulista com a lembrança ruim dele de fazer os gols no Santos. Mas eu ainda tenho um afeto pelo Wellington Paulista dos tempos dele de Santos, gostava dele. Para mim, ele ficou muito marcado o dia que era o jogo do Santos na Globo. E aí eles pararam o jogo para mostrar o primeiro brasileiro aí para o espaço. E foi num jogo que o Santos estava perdendo, se não me engano. Aí no primeiro tempo, e aí o Luxemburgo viu que estava tudo errado. No meio do primeiro tempo mudou. E aí o Wellington Paulista fez 2, 3 gols e a gente virou. Então essa é a minha grande lembrança do Wellington Paulista pelo Santos. É um cara que eu gostava. Acho que ele foi bem com a camisa do Santos também. Sim, E aí podemos ir para o Pérez. Teve o 5-1 também no Palmeiras, naquele brasileiro de 2006, ele fez gol. O Wellington teve uma boa passagem. Ele, Tiuí, Jonas, uns caras mais alternativos que foram bem. E até o pessoal não lembra. Antes da gente ir pro Pérez, rapidinho, chegou um comentário aqui bom, porque eu estava assistindo ao Redação Sport TV, como o Gui Couto comentou, e o Tim Vicker, que é ótimo, eu sou muito fã, disse exatamente isso, que o Santos de hoje alonga o campo para o adversário, diferentemente do ano passado, que encurtava o campo e por isso o Santos cansa demais. Isso é muito fato. O Santos não joga mais próximo, todo mundo lá na frente, então tem mais espaço pelo campo todo. Tem buraco, o Sanches cansa porque tem que ficar cobrindo esse buraco, o Marinho cansa porque tem que ficar cobrindo esse buraco. Enfim, ano passado era uma outra situação, todo mundo sabe. Fora os nossos centroavantes, que às vezes parece que é volante, né? Tá ali no meio de campo tendo que passar a bola. No gol do Delfim ontem, o Caio Jorge marcando na nossa área, enfim. Todo mundo sabe da minha predileção pelo time do ano passado, em estilo de jogo, esse ano é diferente. Estamos nos acostumando. A grande questão é, o Santos está jogando com o campo mais alongado de propósito ou, tipo, tá acontecendo e tá levando, né? Exatamente. Mas aí, como você vai criticar o Cuca, que é contratado um dia antes de começar o campeonato e joga a cada 3 dias? Então fica nesse dilema de ter que aceitar, né? Exato, não dá nem para culpar o cara. Por mais que eu, por exemplo, não seja o maior fã do Cook, não sou mesmo, o cara não treina. A gente jogou no Equador ontem, os caras estavam viajando, parece que chegaram 6 horas da tarde em casa, são 8h30 agora. Tem que treinar amanhã para jogar domingo. Não dá para culpar o cara. É só teórico. Enfim, senhores, para quem não viu, hoje, do nada, eu acho que num bate-bola, sei lá, eu não tenho ESPN. Rafa, você estava assistindo, né? Foi no bate-bola? Foi no bate-bola da ESPN, o Bruno Vicari ali apresentando, o pessoal perguntando lá para ele. Muito bom. O José Carlos Pérez, o sumido presidente do Santos, apareceu, deu entrevista ao vivo, acho que direto da sua casa, e logo no dia seguinte ao anúncio de que a própria ESPN gravou um Bola da Vez com o Gesualdo Ferreira, nosso ex-técnico. Não me chamaram, não chamaram o Rafa, estamos muito tristes, eu acho que teremos boas coisas a falar com o senhor Gesualdo, mas tudo bem. E o Gesualdo comentou, assim, poucas coisas foram divulgadas que o programa ainda não foi ao ar, mas uma delas é que o Gesualdo chamou o Pérez de desleal pela questão da demissão. Aí o Pérez saiu desabafando, primeiro sobre o Gesualdo, depois sobre Hamburgo, sobre outras coisas, e tudo que ele falou basicamente foi bobagem. Então eu vou ler algumas das bobagens e eu e o Rafa comentamos, se vocês aí no chat, eu também coloco aqui os comentários na tela. Começando sobre o Gesualdo. Tem um trecho do Pérez que é maravilhoso. Olha só. Gesualdo foi leal o tempo todo conosco, uma pessoa excepcional como ser humano e como técnico. Não deu para segurar, infelizmente. O comitê de gestão avalizou essa atitude da demissão, chegou em um ponto que seria iniciar o campeonato. Tínhamos que tomar atitude, tínhamos que tomar uma decisão. Muita gente achava que ele não iria aguentar, ninguém enganou. Seguramos ao máximo e achamos que tinha que modificar. Substituímos os resultados, estão dizendo se acertamos ou erramos. O cenário do início do ano era ruim. Quando foi demitido era pós-pandemia. Lembrando que a pandemia não acabou, então nunca foi pós-pandemia. Sabíamos que teríamos problemas, previmos problemas. O Campeonato Paulista não foi bom, tomamos atitude rápida. Infelizmente, ele está acostumado com Portugal e Europa, onde as coisas são diferentes. Tá, nesse primeiro trecho que eu separei é o seguinte. Ele está falando que demitiu pós-paralisação, pré-campeonato brasileiro, o que é verdade. Mas se você vai dar um trabalho novo
na mão de outro técnico, não era melhor demitir durante a paralisação, mandar o cara que é velho para Portugal, um lugar mais seguro, e já trabalhar desde o pós-paralisação com um técnico novo? Para mim, isso seria o certo. É que essa entrevista foi tão absurda. Meu irmão estava assistindo, me chamou, fui ver, perdi o comecinho, essa parte eu acabei não vendo. Mas você vai trazer as outras partes, ele falando que... porque teve essa bronca, ele falando que o Gesualdo não deu a chance deles de falar ainda, né? Como se eles não tivessem conversado ainda porque o Gesualdo não quis. Sabe, foi tanta coisa que ele foi falando e que aí ele se contradiz na resposta seguinte. Claramente ele está improvisando, assim, ele não sabe o que ele está fazendo, ele não sabe o que ele está falando. E aí ele improvisa, ele fala a primeira coisa que vem na cabeça dele. Então não faz sentido nenhum, né? Por ele falar que demitiu porque ele é grupo de risco. Então por que não demitiu antes, né? Tipo, e admitir, né? Ele errou. Então o grande erro do Pérez na contratação do Gesualdo, eu acho que é quando a gente está no começo do ano e o Pérez fala: eu estava procurando um técnico para dar seguimento ao trabalho do Sampaoli com as mesmas ideias. E então, quando chega o Gesualdo e faz o oposto do que o Sampaoli fazia, é claro que essa conversa que ele falou que teve é mentira. Esse processo de estar procurando o cara é mentira. E ele consegue chegar na entrevista e admitir que ele errou, que ele não trouxe um cara que ia dar seguimento nesse tipo de jogo. Ele trouxe um cara que não tinha nada a ver, né? Um cara que não marcou pressão um jogo no ano. Então é o Pérez mais uma vez tentando dar uma desculpa para um erro dele e tentando inventar na hora uma resposta para se desculpar de um negócio que ele errou e não consegue admitir. Depois piorou, porque ele falou o seguinte: eu tentei falar com o Gesualdo em seguida da demissão, mas não consegui. Tentei pelo celular. Queria ter essa conversa para não ficar nada no ar, mas ele foi embora. A culpa é sempre do presidente. O Gesualdo achou que eu tinha que estar lá no CT. Tentei falar com ele, mas não consegui. Velho, qualquer pessoa hoje, você tem um WhatsApp de opção, pode ligar. Ele sendo presidente, ele deveria estar no CT ou na Vila para demitir o técnico. Essa é uma das piores desculpas que eu já ouvi na vida. Eu vi os setoristas do Santos, o Bruno Gilfrida, do Globo Esporte, eu tenho certeza que escreveu exatamente isso, que ele mandava zap para o Gesualdo, e o Gesualdo ou respondia ou ligava de volta para falar que preferia falar pelo telefone. Como é que o presidente do clube fala que não conseguiu falar com o cara que ele acabou de demitir? Como é que o presidente do clube acha normal não estar no CT num momento desse? É muito absurdo isso, cara. E que contato é esse que o Pérez não consegue falar com o Gesualdo e a ESPN consegue, né? Tá aí. Eu vou pedir o telefone dele e ver se ele não quer fazer uma live aqui com a gente, porque aparentemente ele só não atende o Pérez, né? Exato. Cara, é muito bizarro. Mais umas aspas aqui que eu separei. Ele está falando que levou em consideração a questão futura, um time mais ousado, mais próximo do futebol para frente, isso é característica do Cuca. Isso nunca foi característica do Cuca. Isso não é uma crítica ao Cuca, mas você não contrata o Cuca falando que é futebol para frente, mas tá bom. Enfim, ele deu nota 10 para o Gesualdo como técnico. E aí falou o seguinte: o problema do Gesualdo analisado não foi a deficiência técnica. Pô, é complicado. Quis dizer isso a ele, mas não tive oportunidade. Outra mentira. A questão foi o novo cenário de muitos jogos e que não é coerente com um técnico de 74 anos. O Santos sempre esteve na Libertadores. Sempre teriam muitos jogos. Como é que ele fala do nada que vai ter muito jogo e não pode ser mais o cara? Tá muito e ele descobriu hoje que o Gesualdo tem 74 anos, né? Na hora de contratar ele não sabia. É inaceitável, é inacreditável. Exato. Mas, enfim. O cara que esse comentário que você botou agora, né? Tipo, se anota 10 porque demitiu. Exato. Se não era deficiência técnica, por que você está falando que prefere um técnico mais ofensivo? Então estava de boa jogar com um técnico menos ofensivo, é isso? Enfim, ele também falou sobre Hamburgo, né? E aí que vem a situação triste. Olha lá. Estamos tentando uma solução para resolver rapidamente a questão do Hamburgo. O único transfer ban que nos impede de contratar. O que é mentira. O do Ashpato já impede também, por mais que ele justifique que não tenha chegado a notificação da FIFA. Temos 3 casos: Hamburgo, Ashpato e Atlético Nacional. Isso, se prepare, inclusive, que a punição do Atlético Nacional vai chegar a qualquer segundo. O mais pesado é do Hamburgo, teríamos resolvido se não fosse a pandemia. Por quê? Teria surgido o dinheiro do nada. Há coisas que não podemos colocar publicamente, até porque estamos em negociação com o Hamburgo. Sim, faz 6 meses.
até para podermos ter um resultado. Se eu tivesse esse dinheiro no bolso, eu colocaria. Santos tem ativos para garantir. Ou seja, ele está falando que surgiria dinheiro se não fosse pandemia e que está louco para vender jogador, que são os ativos, para pagar. 30 milhões ia ser o quê? Dinheiro de bilheteria? Porque foi a única grana que não entra para o Santos durante a pandemia é bilheteria. O resto, né, os números de sócios continuam o mesmo, a grana de televisão já estava paga. Então, né, do que ele está falando, né? Fora Exatamente. que não é 6 meses negociando com o Hamburgo, são 3 anos, né? Que a gente são 3 anos, é verdade. Porque e aí, isso que a gente não sabe se vai vir declaração amanhã, alguma coisa, né? Mas a última vez que o Pérez falou que estava negociando, ele foi desmentido no dia seguinte por um diretor do Hamburgo, né? Sim, e sempre que os caras do comitê de gestão aparecem falando lá no famoso Instagram que eles publicam de forma anônima, minha responsabilidade, não enfiam o Rafa nessa, sou eu que estou falando, vão postar, não, daqui a pouco posta a bandeirinha da Alemanha, né, que eles sempre postam, e com uma bolsinha de dinheiro que está dando tudo certo já. Não está, vão aparecer dando entrevista amanhã falando que está, e aí o Hamburgo vai desmentir de novo, porque o nosso melhor amigo é o diretor do Hamburgo que queima o Pérez e a FIFA que nos impede de contratar Elias, de contratar Laércio, sei lá mais quem que chegou aí. E esse foi o lado bom do transfer ban, né? Porque quando eu vi a notícia de que o Santos estava pensando em pagar 10 milhões pelo Tassiano, que a gente liberou quando ele estava no Santos B, eu quase caí para trás. Eu falei, mano, como é possível? Você deve para Deus e o mundo, não tem dinheiro para nada, e me sai uma notícia de pagar 10 milhões em Tassiano. É um negócio assim inacreditável. Tudo na gestão Pérez é inacreditável. E agora que eu sempre abro depois de meia horinha para o pessoal fazer perguntas, vamos começar com essa do Tinho. O Pérez, eu vou transferir para você, né, Rafa, a pergunta. O Pérez para você é o pior presidente que você já viu no Santos ou o segundo? Eu sempre falei que era o Odílio, com o Modesto colado, mas o Pérez para mim já tá ali. Eu não sei mais diferenciar quem é o pior e quem não é. Então é muito difícil, né? O Odílio também, o Odílio foi o cara que vendeu o Neymar por um valor baixo e deu todo o rolo com o Neymar. O Odílio fez um negócio com o Damião que, cara, muita gente bate dos 42 milhões, mas o maior absurdo não foi ter pago 42 milhões. Foi ter pago com 42 milhões com um empréstimo com 20% de juro ao ano. Então a gente não comprou o Damião por 40 milhões, a gente comprou por 70. E, cara, a taxa de juros no Brasil hoje é 1% ao ano. Eu duvido que, tipo, como alguém se a consciência pega um empréstimo de 20% ao ano, assim, ninguém faz isso no mundo. Então, por isso que eu ainda tenho também esse carinho guardado pelo Odílio. O Modesto é um cara que, na gestão do futebol em si, foi ok, né? O Santos foi vice-campeão brasileiro, ficou em terceiro, voltou a disputar a Libertadores, eu não esperava por isso, mas que em termos de gestão foi horrível também. É um cara que foi desde 2011, foi o único ano que eu fiquei sem ser sócio, foi o último ano da gestão Modesto, porque chegava uma hora que você fala, cara, não dá mais, é tudo ruim, nada funciona. Eu lembro que ele fez aquela troca de sistema de ingresso para aquele, não sei se era Gol ingresso, alguma coisa que Rede Gol, que ele fez a mudança para o Rede Gol, e aí depois o pessoal foi indo atrás, e a Rede Gol foi um CNPJ criado 15 dias antes por um amigo do Pérez, então era do Modesto, perdão. E aí o Pérez veio com um discurso diferente, era um discurso pé no chão, ele falando que ia trazer consultoria, auditoria, e hoje a gente está largado às traças. Você joga no Google, quem é o diretor financeiro do Santos? Não tem resposta. Quem é o cara das finanças do Santos? A gente não sabe. E é por isso que a gente só toma a decisão errada financeiramente. Fora, né, aí, por exemplo, o Pérez conseguiu eliminar a gente de uma Libertadores por inscrição errada, e vai, em outras coisas. É que eu acho que o Pérez fez uma outra coisinha, assim, tipo, reforminhas na Vila que foram boas, acho que eu que frequento a Vila também, eu gostei das reformas que foram tendo. Teve sócio torcedor, eu acho que melhorou, não está como deveria estar, como o Santista merece ter um programa de sócio, mas já está muito melhor do que era com o Modesto, na minha opinião. Então, por ele ter feito alguns pequenos acertos, eu acho que ele não é o pior, eu acho que ele está ainda empatado com os outros dois, mas é lamentável, porque assim, acaba uma gestão, você fala, bom, eu não vou ver mais isso de novo, agora vem alguém para melhorar. E aí acontece de novo, e fica nesse ciclo vicioso, né?
E vai voltar a acontecer. Eu não faço ideia de quem vai ser eleito, mas vai acontecer de novo, porque eu basicamente não confio em nenhum candidato. Eu botei aqui o comentário da Graciela, que é difícil alguém honesto querer assumir essa bomba que é o Santos, porque assim, eu não colocaria minha mão jamais nessa zona. O nosso querido Pikachu fala e pergunta se eu também rezo para que o José Wellison desista de vir para o Santos. No caso dele, ele não pode desistir, né? Porque tem a questão contratual com o Galo. O Santos, nesse caso, vai ter que anunciar que não dá para contratar por causa da punição. Eu torço para que ele não venha, porque eu não quero o José Wellison aqui. Não sei você, Rafa. Cara, não é possível que na base do Santos não tenha um volante que não seja, no mínimo, no mesmo nível do José Wellison. É impossível. Não, sem dúvida. E o Cuca não gostar do Sandri, enfim, dá um indicativo. Queria trazer Elias com 97 anos e o José Wellison no lugar. Essa frase é muito boa, o Bardu comentou aqui. Para o Pérez se igualar ao Modesto, só falta um paralelo à grande frase. Aqui no Omelete de Bacon, todo mundo é porco. Eu nem lembro se a frase era essa, mas ele falou realmente o bagulho do Omelete de Bacon, que era maravilhoso. Deu uma entrevista. Mas o Pérez tem o presente de Natal tá vindo, pode confiar que em 10 dias tem o patrocinador Master. Então ele também tem as frases dele, né? Tem. Te dou minha palavra. E eu acho que a entrevista de hoje, quando a gente tiver tempo para parar e pensar, ela vai se igualar àquela clássica do Modesto comendo parmegiana ao vivo no Sport TV com o farelo na camisa. É o mesmo nível de bizarrice. Pessoal aqui mandando as perguntas. Essa aqui é cara, não sei ler o nome, do Lufizinho, talvez. Se podemos testar o John no domingo. Eu acho que a gente não tem que testar goleiro, porque o João Paulo precisa jogar o máximo que ele puder. O João Paulo tem 25 anos e nunca tinha jogado, basicamente. Tinha jogado um jogo contra o Vasco, com o Benfica e tal, mas precisa jogar o máximo possível. O goleiro não cansa tanto quanto jogador de linha e ele precisa pegar ritmo. O Augusto comenta aqui, de fato, que o Santos desistiu do Tassiano. Foi uma notícia que saiu hoje à tarde, ótima. O Kaique fala para eu ser analista do Santos. Eu não quero trabalhar no Santos porque eu não quero me envolver com essa gente. Aí essa, Rafa, deixa para você. Se o Santos do Lucas, se o Santos mandar o Kleber Reis de volta para Hamburgo, por que raios o Hamburgo ia aceitar um jogador que nem o Kleber Reis? Eles perceberam, tal como a gente, que ele é ruim. Só que eles conseguiram vender para alguém, né? A gente ainda foi trouxa de acreditar. Agora a gente tem que achar alguém que seja tão trouxa quanto, né? Esse é o ponto. Essa aqui... Não, peraí que eu não cliquei no lugar certo, mas eu vou clicar, calma aí. Aqui. O João Batista. Alguém tem que fazer alguma coisa. É melhor fazer uma dívida com um banco do que começar a perder pontos. Eu discordo. Eu acho que criar mais dívida é a pior coisa que o Santos pode fazer nesse momento. E perder pontos, eu vou falar um negócio aqui. Talvez não seja o pior, porque você pode recuperar os pontos. Você, sei lá, a gente tem time ali para brigar por sexto, sétimo lugar. Digamos que a gente perca 6 pontos, como foi o caso do Cruzeiro. Você consegue lutar no Brasileiro ainda para recuperar. Mais dívida, amigo. Mais dívida eu sou contra. Que, não sei, eu acho que se for analisar, por exemplo, uma empresa, se fosse uma empresa, né? Você tá com uma dívida que é uma dívida de curto prazo e vão executar e você vai, né? Você, já tá pegando o negócio, você tá quase fechando a tua empresa. Às vezes você pegar uma dívida e alongar essa dívida, né? Lógico, a gente não vai conseguir chegar numa forma certa agora. Tem que ter um cara que sabe de finanças para fazer essas análises. Mas eu acho que na hora que você começa a perder ponto, que depois, se você não pagar a tua dívida e você perdeu ponto, você pode ser rebaixado, eu acho que vale pensar, às vezes, em tentar um empréstimo. Eu não acho que é uma hipótese assim para ser descartada, porque você não está criando a dívida, né? A dívida já está lá, você não consegue pagar, você tenta alongar ela, você vai gastar mais com juros, mas pelo menos você não vai ter chance de ser rebaixado, por exemplo. E o Pérez vai deixar o máximo que ele puder para as próximas gestões, então, de fato, é uma ideia. Porque no momento que você pode tomar uma punição de ser rebaixado, tanto que você vai deixar de arrecadar, acho que não chega nem perto do que você vai gastar em juros para alongar a dívida, por exemplo. É um bom ponto. Isso significa, inclusive, perder dinheiro da TV e o Santos continua fazendo campanha contra a única fonte de renda garantida que tem no momento, que é a Globo. Parabéns. Enfim, eu sempre recebo essa pergunta, eu sempre evito responder, mas agora não vou evitar, do K13. Se eu mudei de ideia sobre o Cuca? Não deu nem tempo de mudar sobre ideia, até te pergunto se você acha que deu tempo, Rafa. Para mim não deu tempo.
O Cuca não joga do jeito que eu gostaria que o Santos jogasse, que eu acho que tem capacidade para jogar, ao mesmo tempo que, como a gente falou agora há pouco, mal tem tempo para treinar. Então, assim, eu não estou culpando o Cuca por nada, ao mesmo tempo que eu não deixei de achar que ele não é o técnico ideal na questão jogar de forma moderna. Não sei o que você pensa. Acho que eu até já tinha falado disso com você também, se a gente estivesse agora em janeiro, tudo não é uma situação normal, vamos trazer um técnico para os próximos 2, 3 anos, jamais seria o Cuca. Mas para a situação que a gente estava, eu acho que o Cuca era um bom nome e estava se provando isso, não pelo campo, mas por ele estar sendo o cara que botou panos quentes em tudo que está acontecendo no Santos, né? Até ele chegar, era escândalo todo dia, era todo mundo dando entrevista reclamando, o jogador processando, e ele chegou lá do jeito dele, né? Cuquinha, os jogadorzinhos, esse jeitinho que ele fala, tudo é inho, né? E conseguiu reverter as situações de Everson e Sacha, que iam sair de graça. A gente ainda conseguiu um trocado, apaziguou o clima. E hoje você vê que os jogadores estão unidos, né? O time está unido em campo e está jogando para tentar ganhar mesmo. Então eu acho que essa parte de bastidores dele, de elenco, eu acho que já meio que fizeram ter valido a pena, porque hoje o Santos acho que tem um dia a dia muito, muito, muito mais calmo do que era 1, 2 semanas antes da chegada do Cuca. É engraçado que a gente pensar nisso, porque com o Cuca tá tudo de boa em termos dos jogadores. Com o Gesualdo não tava, apesar de ninguém falar que o Gesualdo tinha problemas, o que é muito curioso. E quando o ex-técnico veio jogar aqui com o Galo na Vila, o repórter do Sport TV, que eu esqueci que era, eu acho que o Thiago alguma coisa, falou que os cumprimentos dos jogadores do Santos foram muito mais animados do que costumam ser com ex-técnicos. Eu achei curioso isso, mas enfim, isso é uma outra discussão. O Gabriel pergunta o que eu acho, ou seja, o que nós achamos da volta das torcidas ao estádio. Eu, obviamente, sou completamente contra. Se você não for, Rafa, eu não vou te xingar, mas eu quero a sua opinião. Eu acho um absurdo. Sim, a gente fez um vídeo sobre isso. Tipo, você falar, vamos voltar agora, é um completo absurdo. Eu acho que eles vai ter um momento que vai voltar. A gente não sabe se vai ser só quando tiver a vacina, ou, por exemplo, a curva de casos, mortes, etc., caiu 50%, 60%, 70%, já dá para voltar. Um dia vai voltar. Então, eu acho que é super válido e seria positivo já começarem a falar agora, para quando for poder voltar daqui 2, 3 meses, você não voltar no improviso, você ter planejado, você saber o que você está fazendo. Então, por esse lado, eu acho positivo já estarem conversando sobre isso. Voltar agora, eu acho que é um negócio que não faz o menor sentido, tanto que você vê que quem está pedindo por isso é o Flamengo está com 60% do elenco contaminado, técnico contaminado, o presidente passando vergonha, dando entrevista, falando que na hora de tirar foto, ele tira a máscara e prende a respiração. Ainda saiu agora há pouco, né? Ele demitiu o cara das redes sociais que tirou a foto lá no avião, como se o problema fosse o cara que tirou a foto e não o Flamengo achar ok, tá tirando foto sem máscara com os jogadores que estão com Covid. Tipo, não é, já passou do nível tipo, será que passa, será que o cara tem ou não? Tá confirmado que o cara tem, ele tá do seu lado e você deixa ele tirar a máscara, né? Será que o cara do social media tava com corona? Será que agora ele tá? Né? Fora que o Flamengo também, jogadores testados que não testaram, os jogadores que não jogaram a última partida, né? E os jogadores que jogaram. E os que jogaram 2, 3 dias depois já testaram positivo também. Então, será que eles já não contaminaram o Barcelona de Guayaquil inteiro também, né? E aí esses caras são os jogadores do Flamengo que ganham milhões por mês, tem, né, Deus e o mundo a seu favor ali no CT, tem o nutricionista, o médico, o podólogo, o preparador, e eles estão, né, 60% deles estão com Covid. Então imagina se tivesse torcida, né, o cara que não tem toda a estrutura que eles têm, quantos torcedores não iam estar contaminados? Então o Flamengo está conseguindo se tornar o time mais odiado possível. Eu achava que era impossível odiar um time como eu odeio o Corinthians, mas o ódio pelo Corinthians é um negócio enraizado, de torcedor, de rivalidade. E o Flamengo vai se mostrando um time, né, escroto, acho que na essência da palavra, tipo, é um time que tem dinheiro, mas mostra que não tem caráter nenhum. Quando colocaram essa diretoria nova no lugar da antiga, eles que não colocaram o Flamengo nessa situação, eles se aproveitaram de quem arrumou antes, e aí sentiram liberdade para serem escrotos. Aí você pega ódio do clube, quando o culpado são esses caras. Por quê? Porque parte da torcida acompanha, tem a parte que não, tem a parte que é contra mesmo.
mas parte da torcida acompanha, passa a ser escroto, então você acaba torcendo contra, como foi com o Palmeiras, por exemplo. Quando o Palmeiras ficou rico e parte da torcida seguiu esse embalo de ser arrogante, eu passei a detestar o Palmeiras mais do que o Corinthians. Enfim, o Flamengo quis essa torcida contra, ganhou, e agora vai botar o Sub-15 para jogar contra o Palmeiras. Só falta ganhar, aí também eu desisto. Enfim, deixa eu ver aqui outras perguntas. Pessoal, não precisa ficar repetindo as perguntas no chat, eu estou lendo, se der para colocar, eu coloco, não precisa ficar repetindo. O Léo pergunta se a gente acha, se entre os times paulistas, o Santos é que joga melhor futebol, apesar da posição na tabela. Melhor que o Corinthians está jogando, que o São Paulo também. Minha dúvida é contra o Palmeiras. Eu acho que não. Se bem que o São Paulo veio à Vila e talvez a maioria do jogo jogou melhor que a gente. Aqui depois o desastre deles é na Libertadores. Eu acho que melhor só que o Corinthians, que o Palmeiras não, para você. Tá nivelado muito por baixo, né? É que, para mim, ao meu ver, assim, nessas partidas do Brasileiro, o Santos jogou realmente bem em uma, que foi contra o Flamengo. Para mim, o que o Santos jogou contra o Flamengo seria o melhor dos times paulistas, o melhor futebol. Mas o que vem apresentando nos últimos jogos, eu acho que não, mas vale o debate, porque o time do Palmeiras, apesar de ter muitas boas peças também, é chuveirinho o tempo inteiro, não consegue criar jogadas. O time do Corinthians, horrível. O time do São Paulo também, 880, tem dia que vai bem, toca bem a bola, cria um monte de chance, tem dia que é massacrado. Então, é só a tristeza de ver como está o futebol paulista. E o que mais me traz, para não falar que o Santos é o melhor, que chega a ser melancólico, é que acho que já foi a terceira vez agora que a gente joga um tempão da partida com um jogador a mais e não parece que a gente tem um jogador a mais. Tipo, parece que tá igual e tinha um momento do jogo que parecia que a gente tava com um a menos, porque isso é inacreditável. Como que você, né, no começo do ano a gente tinha os jogadores expulsos e a cena de não, foi expulso, perdeu por isso. Agora a gente tem um a mais e não parece. Não parece, não consegue dominar o jogo, não consegue criar, não consegue se defender bem, mesmo estando com um jogador a mais. O meu amigo Pedro Bolsas, ex-assistente do Santos, parceiro do Gesualdo, adora twittar sobre como, demos azar porque nossa equipa sempre ficava com jogador a menos. Aí o Cuca tá quase dando razão ao Bolsas, meu grande amigo Bolsas, porque tá difícil, mais uma vez com jogador a mais, e o time simplesmente não conseguiu dominar, o patético deu fim. Eu ainda tentei botar no meu vídeo pós-jogo uma teoria de que o time se poupou, aí quando tomou o gol, acordou para a vida e foi lá e fez o outro fácil. Não sei se isso aconteceu, mas enfim, pelo menos ganhou quando quis no gol do Giamota. O Luiz Felipe Esteves pergunta: já pensou se o jogador fica com uma sequela pulmonar por conta do Covid e precisa abandonar a carreira? Esse é um grande ponto, porque nem os cientistas entendem essa doença ainda. Imagina jogador, dirigente, técnico de futebol. Isso que o pessoal não entende. Vê a notícia, a CBF fez o protocolo, o Flamengo fez o protocolo. Não tem protocolo se a ciência não entende a doença. O pessoal me informa que a Jovem fez uma nota de repúdio ao Pérez. Eu abri aqui a nota. Ele fala só para ninguém votar no Pérez e exige o imediato afastamento na opinião deles, pior gestão da história do Santos. Normal, nenhuma novidade assim, acho que a Jovem está certa na postura. Bom, Ronaldo Cruz pergunta: por que não vender parte do passe de Caio Jorge e Veríssimo? Eu respondo antes de você, Rafa, mas eu te passo, porque a sua opinião pode ser outra, é claro. Primeiro, porque comprar parte dificilmente vai ser uma opção europeia, porque ninguém vai querer ajudar a gente. Eles vão querer comprar tudo. Ninguém tem peninha da gente. E dois, eu não venderia o nosso melhor jogador de linha e a nossa principal promessa, que para mim tem muito futuro, é muito novo. Eu não sei se você pensa assim também. Eu acho que além disso, se eu não me engano, nem pode mais isso, né? Você não pode ter, por exemplo, um empresário ou uma empresa que compre uma parte do jogador e o jogador fique fatiado, né? Como existia antes. Mas era tipo, o Hamburgo compra 50% do Caio Jorge e pode ficar 50% com o Santos. Acho que isso pode, não pode? Não, isso poderia, a gente vender eles e ficar com um percentual para uma futura venda. Aí é que assim, lógico, eu não gostaria, o Veríssimo joga demais, o Caio é um cara que eu gosto muito, que é muito promissor, e você não quer que saia, mas às vezes vai chegar, não que seja o Pérez, mas que chegue um próximo presidente. A gente precisa pagar as dívidas de curto prazo,
não tem mais essa opção, você tem que pagar. Então, se esse for o único jeito, eu acho que vale às vezes vender um dos dois e tentar ajeitar a casa. Mas, lógico, não é a nossa preferência. A gente quer os jogadores bons jogando no Santos. Tanto que, se fosse tudo organizado, né? Se você pegasse, ao invés de botar a base, só quando você tá com transfer ban e já não aguenta mais que ver quem tá jogando, e você mete os caras da base. Se fizessem isso 2 anos atrás, era outra vida, porque você não precisaria ter comprado o Uribe e o Raniel. Você poderia ter testado os centroavantes da base, e se eles não fossem bem, você contrata alguém. Isso em todas as posições. Só que aí a gente fica acumulando pereba, pagando salário, pagando o empresário, e aí no final a gente não consegue segurar os caras bons. Então, é isso, né? Eu não quero que venda, mas se for o único jeito para a gente conseguir limpar o nosso nome aí na praça, eu acho que pode acontecer. Aí não seria tão contra, não. Eu, como alguém que acha que tem que botar a base sempre, concordo com você. É incrível como a base só sobe no time que supostamente defende a base quando está em crise. Enfim. Pessoal perguntando se o Elias seria um bom reforço para a Libertadores. Minha opinião é que não. Acho que a sua é igual, mas enfim. Tipo. É meio que uma incógnita, né? De futebol a gente sabe que o Elias tem, mas estava velho. Para mim, o que eu mais tinha contra é que ele é um cara totalmente Corinthians, é gambá, é o cara que, pô, é o cara que quando faz gol pelo Corinthians beija o símbolo e, sei lá, eu não quero. Lembro que tem uma época você também falava Santos trazer Vampeta, sabe? Ficar trazendo o ídolo do Corinthians. Eu sou totalmente contra. Mas, por exemplo, o Elias iria vir ganhando pouco, produtividade, eu acho que seria um teste válido. O Leandro comenta: o empréstimo do Luan Pérez termina em dezembro. O Santos consegue a renovação sem que a FIFA o barre? Eu não sei nem se a FIFA precisa barrar. O Santos não tem dinheiro para pagar. Precisa é um valor muito alto, em muitos milhões de euros. Não tem como o Santos pagar só com um milagre. O que, aliás, é preocupante, porque se acaba em dezembro, o brasileiro vai até fevereiro, né? Tem esse detalhe. Sim, tem que torcer para fazerem que nem a maioria dos jogadores na Europa fizeram, né? Muitos jogadores que vão acabar o contrato em maio renovaram até julho, agosto, para terminar a temporada, né? Eu tinha até saído uma época uma notícia que o Santos ia tentar fazer isso, mas nunca mais saiu nada sobre isso, e eu acho que é papo de 10 milhões de reais para contratar o Luan Pérez. Então, acho que é isso que mais impede, porque a nossa punição se eu não me engano, tipo, coisa assim, se pode pagar o Tassiano, pode pagar o Luan. Isso é fato, mas não pode, né? Não pode. Mas até aí, não poder financeiramente no futebol é subjetivo, né? Hoje saiu notícia do Galo tentando contratar o Cavani por não sei quantos milhões, sendo que o Galo é um dos clubes mais endividados do Brasil e está com salário atrasado. Então, o futebol brasileiro é uma piada, né? Tava até semana passada, estavam voltando uma PL para perdoar dívidas de clubes brasileiros. Um professor meu mandou isso, de que hoje os clubes brasileiros acho que devem coisa assim, 3,6 bilhões de reais para o Estado e que iam perdoar metade, sabe? Então, meio que é isso, né? Você vai acumulando dívida e torcendo para não ter que pagar nunca. O Pedro Henrique, com uma bela foto do Max Verstappen, pergunta se a gente venderia o Santos se chegasse uma boa proposta. Eu não acho que vai chegar uma boa proposta por um cara de 35 anos que está jogando mal. Mas, de qualquer maneira, eu não venderia. Você venderia? Defina a boa proposta, né? Porra, 10 milhões de euros pelo Sanches. Pode levar, eu gosto muito dele, mas... O Bruno Malagueta. O Santos devia ter vendido o Soteldo para o Atlético Mineiro. Discordo. Pegado a grana na época e assim não teria a dívida do Achipato, podia também pagar a dívida do Kleber. Isso é muito teórico, né? Não sei quantos milhões entrariam, nem muito menos se o dinheiro iria passar direto para a questão da dívida. Por exemplo, o Santos vendeu o Felipe Aguilar e não passou o dinheiro direto para o Atlético Nacional. Então, assim, é muito subjetivo. Mas, de qualquer maneira, imagina esse time sem o Soteldo. Não tem condições, a gente não tem jogador. Ou vocês aceitam o Arthur Gomes titular. Show. O Thiago Barbosa. Sou a favor de uma gestão que passe o mandato todo zerando débitos e deixe o time sempre em 13º, 14º, para que finalmente o time recomece do zero. Eu também sou, mas eu duvido que com 2 meses, não 2 anos, 2 meses do time em 13º,
Todo mundo que fala isso, talvez não o Thiago, coitado, não quero acusá-lo de nada, mas a internet inteira santista ia matar o presidente que fizesse isso. Eu acho que você pensa igual a mim nesse caso. Eu duvido que a torcida tenha paciência para ficar em 13º, 14º. Sim, é um negócio que teria que ser um presidente meio como se fosse um tecnocrata, né? Falar, não, isso vai ser o melhor, decide, ignora o que estão falando e tem pulso firme, que é o que foi o Bandeira de Melo lá no Flamengo. Mas eu acho que o Santos, por exemplo, você vê o Santos agora, como o Santos tá com metade dos jogadores jogando os moleques da base, um monte de jogador que nunca tinha jogado, que tá estreando agora e tá jogando, tá entregando, e lógico, não entregando para ser campeão, mas que a gente consegue ficar em 10º com a molecada. Então eu sou totalmente a favor, eu gostaria muito que o Santos tivesse feito isso. Se a conta do Igor está certa, que entrariam 26 milhões pelo Soteldo, de fato não paga a dívida do Kleber, que está em 30, a do Achipato agora é em 18, então a soma 48, lá das punições, ele é do Atlético Nacional, que deve chegar a punição logo. E sempre é importante lembrar que, né, o Santos não contratou o Kleber por 30, né? O Santos contratou o Kleber por uns 10, 15, mas é multa, é juros. O próprio Soteldo, que mais aumentou a dívida do Soteldo, que devia ser coisa de 10, 15 e hoje é 20, porque a gente comprou em dólar, não pagou. O dólar subiu de 4 para 6 reais na pandemia e tá nessa agora, de ter uma dívida em dólar que só cresce, fora quando vier multa e correção e juros. Esse comentário do Vinícius é interessante. Claro que ele não vai vender os próprios patrimônios para pagar a dívida do Santos. Mas isso me lembra que o Pérez prometeu, ou né, falou que quem fosse presidente deveria, se não deixasse o time zerado em dívidas, pagar do próprio bolso. Estou esperando aí o Pérez pagar 48 milhões de sei lá, se é dólares, reais, acho que é reais, né? Para acabar com as dívidas. Ele falou, a ideia não foi minha. E o mais triste, ele falou isso para mim, ele tá do meu lado, a gente entrevistando ele no canal em 2017, eu aqui, ele aqui, e ele falou isso, né, por cada centavo que aumentasse na dívida durante a gestão, o presidente deveria pagar do bolso. Hoje ele já aumentou a nossa dívida em uns 50 milhões de reais. Pô, manda Vamos lá cobrar ele. Chama ele aí pra gente cobrar essa história. É uma palhaçada, eu odeio este cima. E aí, não, pior que tem gente que me acusa e outros de ser pago para falar bem do Pérez. Se acharem eu falando uma coisa boa do Pérez, eu desisto. Se acharem alguém pagando a gente para falar alguma coisa, primeiramente, né? Exatamente. Olha, eu me adoraria ganhar dinheiro. Não ganho. O pessoal perguntando da questão de poupar jogador contra Fortaleza. Claro, o pessoal que chegou depois, a gente já falou sobre isso no começo da live, é só dar uma voltada depois. Esse comentário aqui do Rafael. Na minha opinião, qualquer pessoa que entrar de presidente do Santos não vai conseguir fazer nada e também não acho que a dívida será paga tão cedo. Eu acho que isso é óbvio. Ninguém vai pagar essa dívida e quem entrar é jogo de poder, quer ser presidente e quer ter esse poder na mão. Ninguém vai conseguir pagar essa dívida. Não essa dívida, todas as dívidas, né? Não são só essas que estão nos punindo, tem outras tantas. Também tem gente devendo ao Santos, assim, não é fácil. Por exemplo, o Santos até hoje paga salário de, se eu não me engano, 4 técnicos demitidos. Tipo, o Santos paga dinheiro até hoje para o Oswaldo de Oliveira, para o Dorival, para o Lever Coupe. Então, assim, tem muita dívida, não é só essas que nos punem. Que técnico não vai entrar na FIFA, não é esse tipo de punição. O João, eu coloquei na tela porque ele deu R$2, eu agradeço muito, João, mas dos pré-candidatos eu prefiro não falar porque são pré-candidatos. Se o Rafa quiser, ele pode falar, claro, quem sou eu. Eu prefiro não porque são pré. Quando forem candidatos com chapa registrada, aí eu posso comentar. Você acha que tem algum dos nomes que surgiram aí mais preparado? Então, a gente também está tomando todo esse cuidado no Santos Depressivo para não ser tendencioso, não trazer nada. O que eu tenho um pouco mais de contato, assim, o Santos Depressivo já fez muitas parcerias com a Embaixada do Santos de São Paulo, com o Ricardo Agostinho como embaixador. Então, é um cara que eu conheço pessoalmente que sempre foi correto comigo com as parcerias entre Santos Depressivo e Embaixada. Por isso, é um cara que hoje eu vejo com um pouco mais com mais bons olhos, mas também não tem como a gente chegar e falar, não, ele, é isso, e vai, e vai, e vai. Então, a gente tem essa cautela, a gente espera, mas de todos os pré-candidatos, é o único que eu conheço pessoalmente. Por isso, é um cara que hoje eu vejo com mais bons olhos que os demais. Mas é o que você falou, ainda não tem nenhuma candidatura oficial, então a gente tem que esperar oficializarem os nomes, entender as propostas, entender quem eles querem trazer para o clube, porque
Você fez um vídeo também, foi muito bem, não adianta chegar e falar, eu vou pagar as dívidas, né? Como você vai pagar as dívidas? Né? Como do jeito, por exemplo, o Santos hoje não tem ninguém no lado financeiro. Quem você vai trazer para ajudar a gerir o Santos financeiramente? Quem que você vai trazer para ajudar o Santos, né? Quem é a sua equipe? Então, eu acho que a gente tem que ter muita cautela quanto a isso. Então, é isso que eu tinha para dizer a respeito também. Mas acho que você dá certinho. Inclusive, fico muito triste que a embaixada nunca me procurou para, sei lá, tomar uma cerveja. Não, tô brincando, não tenho obrigação nenhuma nisso. Vamos mudar de financeiro de Pérez para um pouquinho de futebol para a gente acabar, vai. O Jean fala, Arthur Gomes rende mais como meia ou como ponta? Para mim, fora. Não sei para você. Concordo. É que, assim, hoje a gente tem aquele primeiro tempo do Botafogo, Sim. que, assim, ele mostrando aquilo, eu acho que ele se dá o direito de brigar para ser o primeiro reserva do Soteldo, mas não para ser o nosso titular como meia num jogo de Libertadores. Então, eu acho que eu não gosto dele, mas ele mostrou que ele pode talvez ser o reserva do Soteldo, então ainda mais nesse nosso estado que não pode contratar. Concordo. Se eu tivesse uma garantia de que sempre que ele entrar, ele vai render como rendeu naquele primeiro tempo do Botafogo, beleza. Bom banco, joga seus 20, 30 minutos. Eu não tenho essa garantia, porque foi a única vez na vida que ele jogou daquele jeito. E todas as outras vezes, inclusive ontem, jogou mal. Inclusive, eu recebi um comentário, os comentários no vídeo pós hoje foram muito simpáticos, todos foram legais, menos uma pessoa que ficou revoltadíssima que eu falei que o Arthur não fez nada demais. Eu nem falei que ele foi mal, eu falei, não fez nada demais. E falou, não te sigo mais, dislike, porque você pega no pé do Arthur Gomes. Pô, já peguei tanto no pé, quando eu não peguei, fui xingado. O difícil vai ser ele achar um canal que vai ficar falando bem do Arthur Gomes, né, para ele acompanhar. Exato, eu sei que no Depressivo não vai ser, conheço vocês muito bem. Esse comentário não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas o Cuquinha fala, sinto falta de Jean Lucas, eu também adorava o Jean Lucas, saudades. Sobre Copa do Brasil a gente já falou, a gente pode botar essa aqui do Leandro. Por que o Cuca demora tanto para mexer? Será medo de colocar os meninos? Para mim, é a soma dos dois. De dois fatores, né? O primeiro, sim, ele tem medo de colocar meninos porque ele nunca gostou de meninos, tal como não gosta de gringos. Mas o primeiro, para mim, é que ele sempre foi assim, ele sempre demora para trocar. Uma mania do técnico brasileiro. O Dorival trocava, demorava para trocar. Tinha alguém que sempre morria com substituição do Santos. O Marcelo. Quem? O Levir, né? O Levir, acho que a gente eliminado para o Barcelona de Guayaquil, ele botou o Fábio Nogueira de centroavante e ainda morreu com uma substituição na mão, se eu não me engano. Então, é coisa de técnico brasileiro isso aí. Mas eu diria que talvez os maiores motivos seja a falta de opções também, né? Então, sim, mas, por exemplo, ontem o Lucas foi entrar o que era 35 do segundo tempo, 30. O Ivonei, eu acho que estava no banco, não entrou, morreu com uma, né? Ele trocou 4. O Alex só entrou porque o Veríssimo machucou, ele prefere o Alisson na zaga. Eu acho que ele ainda tem um pouco de medo, cara. Quando ou bota esses meninos, ou ele vai continuar com medo, vai continuar faltando opção, né? Enfim, sei lá. Uma última aqui, deixa eu ver quem vai ser o dono da última, para eu deixar o Rafa jantar, e eu também, porque não jantei ainda. Aqui, vamos acabar com a discussão sobre o Madison, que é algo que muita gente tem falado. Você acha que ele deveria ser titular? Eu defendo a tese de que tem jogo para ele e jogo para o Pará. Eu não tenho nada contra os dois no momento. O Madison entrou bem recentemente. O Pará, todo mundo pega no pé, mas eu não vejo como uma grande falha dentro do que o Santos tem hoje. Para você, Madison titular? Para mim tem que ser o Madison titular. Eu acho que o Pará, a grande virtude dele é segurança defensiva. Não sei, eu caí também, eu sei que para você travou aqui para mim que eu estava vendo. Eu travei? Não sei. Mas voltou agora. Mas enfim, eu estava falando, acho que a grande virtude do Pará é a defesa, né? Ele com a bola, 90% das vezes ele vai passar ou para o lado ou para trás, ou chutar em cima do outro cara para ganhar um lateral. Ele é aquele cara, ele é tipo o Alisson no ataque, você não conta com ele, você conta ele para acertar um passe fácil. E o Madison, principalmente no jogo lá contra o Atlético Mineiro, ele foi bem defensivamente, e ele com a bola, ele ofensivamente, ele tá anos-luz na frente do Pará. Acho que é um cara que dá muito mais opção, físico é melhor, ele é o lateral que mais fez gols no Brasileirão do ano passado, já fez gol esse ano pelo Santos. Então, para mim, eu acho que tinha que ser o Madison titular, dar uma sequência, e aí se você vê que não teve consistência defensiva, deixou a desejar, aí beleza, você volta a repensar, fazer um rodízio,
mas com o que eu vi do Maatson até agora, quando ele jogou, ele deveria ser titular para mim sempre. Então tá bom. Eu não tenho problemas com isso. Eu só amo parar e vou tentar defendê-lo enquanto eu puder. Talvez não possa por muito mais tempo. Rafa, brigadão. Obrigado a todos os jovens que nos assistiram. Estou ansioso para o jogo de quinta que vem. Eu quero garantir essa vaga logo, mas sem esquecer que a gente precisa ganhar domingo, porque o Santos... A gente tem feito atuações razoáveis, mas a gente não ganhou recentemente, né? A gente não ganhou do Botafogo, não ganhou do Vasco, não ganhou jogo recente, meu Deus. São Paulo. São Paulo, enfim, a gente precisa voltar a pontuar em casa, né? Que a gente, São Paulo e Vasco foram em casa, Flamengo a derrota foi em casa. Então é muito importante que a gente vença domingo o Fortaleza. Rafa, obrigado. Desculpa te encher o saco nessa sexta, mas é um prazer tê-lo aqui, o senhor sabe disso. Tamo junto. Fico muito feliz de participar também. Agradecer a todo mundo aí que assistiu. E é isso aí, ansioso para o jogo, ansioso para a Libertadores, ansioso para acabar o mandato do Pérez e que venham dias melhores aí para o Peixão, né? Valeu, Rafa, valeu, pessoal. Amanhã, ou não sei se amanhã tem vídeo, mas domingo tem pós, com certeza. Tchau.